Olá a todos, que a paz de Cristo esteja conosco. Na exposição doutrinária de hoje, nós vamos tratar sobre o tema Por que estamos aqui? Aqui onde? Aqui, encarnados neste corpo, neste planeta, nesta família, neste trabalho, enfim, nesta vida. E a razão é uma só, para evoluirmos. De acordo com o que temos lá no primeiro capítulo do Livro dos Espíritos, todos nós fomos criados espíritos simples e ignorantes. Ignorantes no sentido da falta do conhecimento, da falta de esclarecimento. E a cada um de nós, Deus deu uma missão para que com ela nós possamos nos esclarecer, nós possamos progredirmos e, alcançando a perfeição, nós possamos nos aproximar dele. E quando nós alcançamos essa perfeição, nós também alcançamos a felicidade plena. Mas até lá, nós temos uma longa trajetória, porque somos espíritos imperfeitos. Nós temos um longo caminho a percorrer. E neste caminho, nós vamos semeando com as nossas atitudes, nós vamos fazendo as nossas escolhas. Só que nem sempre essas sementes plantadas por nós são boas. E muitas vezes as nossas escolhas são escolhas equivocadas. E então, quando chega o momento de colhermos estas sementes ou de recebermos o reflexo das nossas escolhas equivocadas, muitos de nós não compreendemos isso. Nós não compreendemos o porquê de termos que enfrentar certas dificuldades, de termos que passar por certas provas. Mas é importante que tenhamos claro que todas as situações, todas as provas pelas quais passamos, elas têm uma causa e um propósito. Esta causa nem sempre ela é conhecida, mas o propósito é sempre o mesmo, que é o da evolução, o de evoluirmos, seja nos ensinando, seja permitindo que expiemos as nossas faltas. Muitos de nós não compreendemos e não aceitamos isso. E questionamos, né? Lamentamos, reclamamos demais de por que passamos, por que recebemos determinadas provas. E lá no Livro dos Espíritos, no capítulo 6, que trata do tema da vida espírita, Kardec pergunta sobre isso aos espíritos. Lá na questão 258, nós encontramos o seguinte: quando na erraticidade, antes de recomeçar nova existência corporal, tem o espírito consciência e previsão do que lhe sucederá no futuro? E a resposta dos espíritos é a seguinte: ele próprio escolhe o gênero de provas que há de passar, e nisso consiste o seu livre-arbítrio. E Kardec aprofunda mais adiante essa indagação, lá na questão 264, perguntando: que é o que dirige o espírito na escolha das provas que queira sofrer? Ou seja, o que é que leva o espírito a escolher as provas pelas quais vai passar? E a resposta é a seguinte: ele escolhe, de acordo com a natureza de suas faltas, as que o levam à expiação destas e a progredir mais depressa. Uns, portanto, impõem a si mesmos uma vida de misérias e privações, objetivando suportá-las com coragem.
Outros preferem experimentar as tentações da riqueza e do poder, muito mais perigosas, pelos abusos e má aplicação que podem dar lugar, pelas paixões inferiores que uma e outro desenvolvem. Muitos, finalmente, se decidem a experimentar suas forças nas lutas que terão de sustentar em contato com o vício. Quantos de nós já não dissemos ou não ouvimos alguém usar a seguinte expressão: eu não pedi para nascer? Adolescente adora usar essa fala. Mas de acordo com o que nos traz essas questões, de acordo com o que nos dizem os espíritos nessas questões, pediu sim. E não só pediu para nascer, como escolheu a grande maioria das provas pelas quais hoje passa e que reclama por ter que passar. O que acontece é que quando nós somos mergulhados no corpo físico e recebemos o véu do esquecimento, quando somos envolvidos pelo véu do esquecimento, o bendito véu do esquecimento, nós não nos lembramos mais disso. Mas se nós conseguirmos tomar uma certa distância de nós mesmos e olharmos essas provas com atenção, nós analisarmos com cuidado, com critérios e honestidade, nós vamos constatar que essas provas, elas são como que uma cutucadinha, uma sacudidela, né? Que são direcionadas exatamente àquelas más tendências que nós temos, as nossas más inclinações. E embora muitos de nós relutemos em admitir, nós sabemos quais são as nossas fraquezas. Nós conhecemos muito bem as nossas más inclinações. E essas provas, elas foram escolhidas por nós justamente para que possamos aprender e superar essas fraquezas, essas más inclinações que nós temos. Se olharmos com atenção ao nosso redor, observarmos as pessoas com as quais nós convivemos, é possível observarmos vários exemplos dessas situações, como é o caso da pessoa invejosa. Pessoas invejosas frequentemente são compelidas a conviver com outras pessoas que são mais bem-sucedidas do que elas, justamente para que aprendam a controlar esse sentimento, reelaborando ele dentro delas e superando. O mesmo acontece com as pessoas impacientes. Pessoas impacientes geralmente são confrontadas com situações em que acabam tendo que ficar dependendo da ação de uma outra pessoa para que assim ela exercite a tolerância, para que ela aprenda a esperar e com isso também consiga superar essa fraqueza. Um outro exemplo é daquelas pessoas que negligenciam a própria saúde, que maltratam o seu corpo físico, desrespeitando os seus limites, se colocando em riscos desnecessários. Isso é comum de se observar em muitos jovens hoje que acabam se colocando em peripécias perigosas em busca da sensação do prazer, em busca da adrenalina. E em muitos casos a gente pode observar que pessoas com esta tendência acabam indo parar numa cadeira de rodas ou então num leito de hospital para que aprendam a ter o devido cuidado e o respeito que o seu corpo físico necessita. Porque o corpo físico é um presente que nós recebemos de Deus como um instrumento de trabalho que é
o de estarmos aqui buscando a nossa evolução. E assim outros muitos exemplos nós podemos citar de provas que passamos e que nada mais são do que instrumentos de aprendizado, na maioria das vezes escolhidos por nós e autorizados por Deus, porque tem o objetivo de nos fazer evoluir, razão pela qual todos nós estamos aqui. Lá no livro O Céu e o Inferno, que também é uma das obras básicas da doutrina espírita, na segunda parte, nós temos vários relatos de espíritos ditosos que, ao chegarem, ao regressarem aos planos espirituais, comemoram o sucesso da sua reencarnação, porque conseguiram vencer as provas que haviam escolhido antes de reencarnar e que por isso conseguiram galgar mais um degrau nos seus processos evolutivos. E tendo avançado nos seus processos evolutivos, elas se habilitam para alçar novos desafios. Também, neste mesmo capítulo, nós temos vários relatos de espíritos infelizes que falharam e que não conseguiram suportar as provas que haviam se proposto para sua reencarnação e que tão pouco conseguiram executar os seus objetivos, que chegando aqui no plano físico renderam-se às suas más tendências, que se entregaram aos seus vícios, às fraquezas, quando se depararam com situações que lhes colocava à prova a determinação da decisão que tinham de então superá-las. Estes espíritos, eles relatam a dor que é quando chegam no plano espiritual tendo o sentimento do fracasso e também a dor de terem contraído inúmeros outros débitos além daqueles que eles já tinham, porque desperdiçaram a oportunidade e o sentimento, a sensação do vazio da prova não cumprida é muito grande. E todos eles são unânimes em nos trazer mensagens, em nos trazer alertas, conselhos, para que nós nos esforcemos ao máximo e que consigamos dominar as nossas más tendências, que sejamos fortes para vencer as nossas provas, para que não soframos o mesmo sentimento, a mesma dor que eles sofrem por terem perdido a oportunidade que haviam ganho, tendo eles agora que muitas vezes implorar e esperar uma nova chance para então recomeçarem toda a sua trajetória. Nós não costumamos parar para pensar em todo o trabalho que a espiritualidade maior precisa realizar para que nós possamos ter todo o cenário de que nós necessitamos, todo o elenco, vamos dizer assim, que são necessários, que fazem parte da trama que é a nossa reencarnação. Imaginemos, nós, que para que uma situação determinada ela possa acontecer, como por exemplo uma família se formar, é necessário que todos os envolvidos estejam encarnados na época certa. E não só isso, além de estar encarnado na época certa, é necessário estar presente no local determinado e predisposto a colaborar para que tudo possa acontecer de acordo com aquilo que foi planejado, tanto pelo espírito que vai reencarnar, como por toda a equipe espiritual que trabalha naquele projeto reencarnatório. Quanto trabalho a espiritualidade maior dispensou
ao nosso favor para que nós consigamos executar esse projeto, para que aí quando nós chegamos aqui, nós deixamos os nossos vícios, as nossas imperfeições, as nossas fraquezas nos vencerem à vontade e acabamos perdendo ou desperdiçando toda esta rica oportunidade, tendo que retornar aos planos espirituais de mãos vazias, com a sensação do fracasso e tendo contraído mais débitos ainda. Então, esses espíritos, eles nos alertam para que nós saibamos aproveitar esta maravilhosa oportunidade que nos foi concedida por Deus e que nós nos esforcemos, que nós possamos dar o melhor de nós para conseguir vencer estas provas. Sem lamentação, sem reclamação, confiantes nos desígnios de Deus, confiantes no socorro do alto, que nunca nos deixa desamparados, no amor daqueles que vibram conosco, no sentimento de apoio daqueles que caminham ao nosso lado, seja aqui no plano físico, seja no plano espiritual, e que saiamos desta encarnação, desta reencarnação, também vitoriosos, sabedores de que nos esforçamos e conseguimos vencer as nossas provas, razão essa de estarmos aqui. Para concluir, eu gostaria de agradecer esta oportunidade que me foi dada mais uma vez e desejar sempre do fundo do coração que todos estejamos bem, que todos sigamos firmes, batalhando pela nossa evolução, determinados, confiantes, e que este momento ele está nos fortalecendo, nos preparando para os momentos melhores que certamente virão e pedindo a bênção e a proteção do Mestre Jesus. Muito obrigada.